Dois, três. Opa, e aí? Você provavelmente não me conhece, e nem eu te conheço, pra falar a verdade. Mas eu sou o Seth, um cara que não sabe desenhar tanto, não sabe analisar tanto e que não sabe fazer vídeo. Esse é tipo meu primeiro vídeo de verdade na vida. E sabe, eu não sei o que eu poderia fazer de conteúdo. Talvez gameplays, speed paints, opiniões? Nem tanto, honestamente. Eu resolvi fazer vídeo sobre algo que me interessa, falar sobre coisas que eu gosto. E eu tava pensando sobre o que eu poderia falar. Ordem Paranormal? SCP? Jojo? Esses são conteúdos que já são falados bastante aqui no Brasil. Então eu resolvi falar sobre uma série que eu adoro, uma das minhas favoritas, diga-se de passagem, mas que tem muito pouco reconhecimento no Brasil. Qual série é essa? Bom, você já viu pelo título. Ruby. They see you as small and helpless. They see you as just a child. Surprised when they find out that a warrior will soon run wild. Prepare for your greatest moments. Prepare for your finest hour. The dream that you've always dreamed is suddenly about to flower. We are lightning, straight from the thunder. Miracle of ancient wonder. This will be the day we've waited for. This will be the day we open up the door. Evolution, hope you're ready for evolution. Welcome to a world of dissolution. Welcome to a world of bloody evolution. In time, your heart will open mine. The story will be told, and victory is inevitable. Ruby. Essa série que eu queria ter assistido quando eu era mais novo, mas só consegui assistir durante a pandemia. Você se pergunta, o que é Ruby? Esse anime 3D estranho? E eu, claro, lhe respondo, meu amigo. Ruby é uma série criada em 2013 por Mount Young para a agora fechada Rooster Teeth. A série se passa no mundo de Remnant, onde muitas pessoas jovens treinam para se tornarem caçadores para lidar com criaturas malignas chamadas de Green. E a série segue isso na perspectiva das quatro protagonistas. Ruby Rose é a protagonista principal, uma doce garota de 15 anos com uma foice irada, diga-se de passagem. Wei Shini, uma garota de 17 anos, filha de uma família rica e inicialmente muito mesquinha. Blake Belladonna, outra garota de 17 anos, que é de uma outra raça no mundo de Ruby, os Faunos. E isso eu abordo mais tarde. E para finalizar, Yang Xiaolong, a irmã mais velha da Ruby, e, como adivinha, 17 anos. Toda energética com uma arma que literalmente faz explosões, e honestamente é a personagem mais irada dessa série. Essas quatro protagonistas eventualmente formam a equipe Ruby, mas isso eu vou provavelmente te explicar em um vídeo de sequência falando sobre o volume 1. Bom, acontece que para resumir Ruby é bem difícil, graças ao fato que a série tem mais de 100 episódios e diversos spin-offs, com direito também a livros e etc. Com tudo isso, fica a pergunta, por onde devemos começar, Seth? Simples, amigo, vamos começar pelo começo de tudo, os trailers de Ruby e um pouquinho da história de como foi produzido também. Bom, então vamos lá. Primeiramente, quem era Mount Young? Bom, Monerick Alm foi um estadunidense nascido em 1981. Sobre a infância dele, bom, eu acredito que isso seria irrelevante de se comentar nesse vídeo. O importante é sobre o início da carreira dele. Mount, em 2002, abandonou o colégio e começou a fazer vídeos sobre videogames na internet, no qual infelizmente eu não tenho link para esses primeiros vídeos do mesmo. Dito isso, lá por volta de 2007, navegando pela internet, Mount Young descobriu como fazer engenharia reversa em jogos, no qual permitiram que o mesmo extraísse modelos de um jogo um pouquinho conhecido, sabe? Um jogo aleatório de Xbox, Halo 2. E com isso, utilizando de modelos do Super Smash Bros. Melee, ele resolveu criar uma animação no qual seria o confronto supremo entre o Spartan de Halo e a Samus Aran de Metroid. Esse vídeo, o lendário Haloid.
Essa animação atraiu bastante atenção da internet, por causa de uma coreografia bem boa pra época. Também, pois sejamos honestos, o que é mais legal do que ver o Spartan e a Samus saindo na porrada em 3D? Enfim, a animação atraiu muita atenção, e isso fez que o nome do Mount já fosse meio conhecido pela internet, provavelmente mais pelo círculo de jogos em fóruns e etc. Eu honestamente não posso dizer com garantia sobre essa parte, pois nesse ano eu ainda era um bebê. Mais tarde, em 2007, ele criaria Dead Fantasy, uma série de animações com uma premissa bem simples: personagens de Final Fantasy e Dead or Alive lutando. Nada demais. Porém, o ponto-chave para essa história é que as animações dele estavam chamando muita atenção, e algumas empresas haviam se interessado pelo seu trabalho, então o Mount ganharia experiência trabalhando em alguns projetos ao longo dos anos, e ficando muito frustrado com vários deles. Porém, essa história mudaria em 2009, quando durante a Comic Con Internacional de San Diego daquele ano, Mount encontraria o cofundador da Rooster Teeth, Bernie Burns, onde os dois discutiram sobre o Mount trabalhar com a Rooster Teeth para animações, mas não foi o caso até a PAX East de 2010, onde foi anunciado que Mount On entraria na Rooster Teeth trabalhando como um animador da 10ª temporada da websérie Red vs Blue, da mesma empresa. Opa, eu só vim aqui para rapidão um vídeo, só para avisar que quando eu estava editando ele, eu descobri que na verdade o Mount trabalhou na 8ª temporada de Red vs Blue. Eu provavelmente confundi as datas quando eu estava lendo fazendo o roteiro. É só isso. Pode voltar pro vídeo. Enquanto eu trabalhava em Red vs Blue, um dia Mount teve um sonho sobre 4 garotas de cores diferentes, no qual ele contou para Carrie Shawcross, um de seus amigos na empresa. Com isso, durante a produção da 10ª temporada de Red vs Blue, Mount recrutaria Miles Luna, e os três começariam a dialogar e discutir sobre o que seria esse projeto que iriam criar. De acordo com Mount, Bernie disse que assim que Mount terminasse a 10ª temporada de Red vs Blue, o mesmo poderia fazer o que quisesse, e após Mount contar sobre a premissa do show, Bernie o deu permissão para trabalhar nesse projeto. Assim, após os créditos do final da 10ª temporada de Red vs Blue, algo seria anunciado 2 semanas depois. No dia 5 de novembro de 2012, um vídeo foi postado no canal do YouTube da Rooster Teeth. Um vídeo que mudaria fortemente o rumo das webséries da Rooster Teeth, e talvez do mundo inteiro. O vídeo começa bem misterioso. Uma aura desconhecida, por assim dizer, focando em uma garota utilizando uma capa vermelha olhando para um túmulo, no meio do que parece ser um penhasco em um lugar completamente nevado, com muitas pétalas vermelhas voando em volta dela. Até que ela sai de cena. Dá pra ler mais ou menos o que está escrito no túmulo. Summer Rose? Quem será essa? Bom, continuando. Então a garota da capa vermelha continua andando pela neve, enquanto uma música incrível é tocada de fundo, uma música composta por Jeff Williams, o principal compositor da série, e cantada por sua filha, Casey Lee Williams, que acreditem se quiser, mas nessa época tinha apenas 15 anos. A música tem uma letra bem melancólica, com a letra falando sobre as 4 cores que dão o nome à série, até que as vocais param quando a garota se encontra com diversas criaturas similares a lobisomens, só que completamente pretos e com olhos vermelhos. E eles tentam atacá-la. Mas algo incrível acontece. Uma das coisas titulares da série, por assim dizer. A principal característica dessa série é a pancadaria desenfreada. Acho que isso é uma das únicas coisas que essa série nunca pecou na vida. E o que falar dessa coreografia? Apenas que ela é linda,
bonita, cheirosa, como rosas. E a nossa querida garota começa a espancar uma horda de lobisomens sozinha, que são feios pra cacete, inclusive, pois provavelmente os modelos não estavam prontos nessa época. Mas falando sério, tudo nessa animação é legal. O design da garota, o ambiente, a coreografia e honestamente, prático ou não, essa foice shotgun é do caramba. E, bom, logo em seguida, a melhor cena desse vídeo acontece. Apenas aproveite. Acredito que a opinião de muitos vendo esse vídeo sejam positivas. E isso foi como as pessoas receberam o vídeo na época. Tipo, imagina ser um fã da Rooster Teeth e então ver esse trailer super irado de uma garota toda de preto com uma capa vermelha estraçalhando um monte de lobisomens. Muitas séries têm um começo lento, mas isso não deve ter sido como foi o primeiro passo para Ruby, pois esse passo foi um salto enorme. Uma curiosidade interessante é que na RTX de 2016, o compositor Jeff Williams revelou que ele ficou horrorizado quando viu o trailer pela primeira vez, dizendo: "Por que ela está matando esses cachorros? O que é isso? Um show sobre uma garota psicopata partindo cachorros ao meio?" E ele ficou em dúvida se participaria ou não do projeto, até que o Mount começou a dar detalhes para ele sobre a série. Em contrapartida, a filha dele apreciou bastante, pois ela estava em sua fase gótica na época. Irônico. Outra curiosidade dita ainda neste evento foi que Jeff perguntou ao Mount de quem era o túmulo que a Ruby estava visitando, com o Mount apenas respondendo: "Não sei, a gente só achou que seria legal." E o Jeff incrédulo disse: "E se fosse a mãe dela?" No qual o Mount gostou da ideia e tornou parte da história, o que é um detalhe muito legal, pois muitas coisas da série vieram de último momento. Então isso pode, no futuro, trazer problemas. Mas nessa época ainda era de boa, porque, cara, é legal. Enfim, ao final do trailer, uma imagem aparecia, indicando 4 personagens. Se o primeiro trailer foi Red, o próximo era obviamente White. Então, que tal irmos pra ele, já que a gente não tem mais nada pra comentar sobre o trailer Red, hein? O vídeo começa com uma garota completamente de branco entrando em um palco, onde ela começa a cantar para uma grande multidão, cantando a música Mirror Mirror, tema da personagem, que foi composta e vocalizada por vocês sabem quem a esse ponto. Até que a cena corta para a garota iniciando um combate contra uma grande armadura dentro do que parece ser um grande salão de batalha. Rapidamente dá para perceber a diferença no estilo de combate dessa garota para a do trailer anterior, mostrando agilidade e precisão ao invés de agressividade. Rapidamente ela forma esses círculos de magia, que são outra coisa, mas isso falaremos no vídeo do volume 1. A cena logo corta para algo que passa um sentimento de estar falhando, por assim dizer. E acredito que esse sentimento é representado com o sangue em volta do olho da personagem, que tardiamente a daria uma de suas principais características.
uma cicatriz em volta do seu olho. Enfim, com ela logo assumindo uma posição de batalha mais ativa, rapidamente utilizando mecânicas interessantes de sua espada. Ela logo toma o controle da batalha, fazendo que o gigante armadurado comece a atacar de forma desleixada. Em uma cena semelhante à do trailer anterior, ela finaliza o robô, com a batalha terminando com ela fazendo um sinal de reverência. Bom, não comentei muito da batalha e quis deixar mais para a parte final desse trailer, mas vamos lá. Enquanto o trailer Red tivemos uma personagem que constantemente atacava com agressividade e energia, aqui temos uma personagem que ataca elegantemente, com muita agilidade. Junto do ambiente e a escolha de música, dá para perceber uma clara diferença entre a personagem das duas, já criando um ótimo contraste. A letra também fala sobre solidão, indicando que a personagem possivelmente está presa dentro de algo, e que é praticamente sozinha. Tipo, eu não sou um ótimo escritor ou analista, mas isso é uma construção incrível de personagem. A frase no começo também fortalece isso, dando mais sinais que a personagem é solitária ou algo parecido, e dizendo previamente, isso é um foreshadowing para um ponto que é puxado diversas vezes na série, sobre a personagem em si. Tanto que essa cena é mais detalhada e reforça melhor os sentimentos na sua adaptação dentro do anime Ruby Ice Kingdom, graças à presença de parentes da mesma. Com o trailer acabando, a mesma imagem de antes aparecia. Agora, algo que eu esqueci de comentar no outro pedaço é que a imagem mudava ao final do trailer, revelando o design da personagem anterior. O mesmo acontece ao final desse trailer, revelando o personagem de agora. Dito isso, novamente é visível o contraste entre as duas personagens. Uma utiliza uma roupa que passa um sentimento de combatente, um sentimento misterioso. A outra passa um sentimento de realeza, de alto escalão, mostrando uma possível diferença entre essas duas personagens que seria abordada mais tarde na série. Bom, agora com essa parte finalizada, é hora de ir para o trailer Black. Então, que tal irmos nos movendo, amigos? Pois agora a coisa irá ficar mais interessante. Confie em mim. Blake, it's time. O vídeo começa bem calmo, com a tela descendo mostrando uma floresta de pétalas vermelhas, com uma garota de cabelo preto sentada em cima de uma rocha, até que um homem se aproxima dela, e aqui vemos o primeiro indício de dublagem para a série, com um homem apenas falando: Blake, é hora. Blake, it's time. Rapidamente a cena corta para os dois correndo pela mesma floresta, até chegarem em um penhasco onde avistam um trem, no qual partem para cima dele, onde é possível presumir que irão saqueá-lo. Ao entrarem, eles engajam em um combate contra vários robôs de guarda, começando uma cena bem legal ao som de From Shadows, de você já sabe quem é esse ponto. Apresentando golpes muito precisos, os dois derrotam rapidamente todos os guardas. A batalha acaba com ambos entrando em um vagão cheio de caixas, onde o homem manda a Blake colocar explosivos, com a mesma demonstrando preocupação sobre os funcionários deste trem, com o homem respondendo apenas com empatia.
Até que uma aranha robô sai do teto, e o nome do rapaz é revelado: Adam. Perfect. Move up to the next car. I'll set the charges. What about the crew members? What about them? Born with no life, into Adam. subjugation. We need to get out of here. Buy me some time! Are you sure? Do it! Após Blake ganhar um tempo, o Adam mete algo digno de videogame: um parry cinemático. Ao se virar, Blake destrói a conexão dos trens, deixando o Adam para trás, e seguindo sozinha em frente, finalizando o trailer deste jeito. Bom, o que dizer para o primeiro vídeo que realmente apresenta uma plot notável? A primeira frase é apresentada no início condiz com os acontecimentos finais do trailer, já que aparentemente as esperanças de Adam se tornam o fardo de Blake, e que ela quer buscar sua própria liberdade. Algo interessante é que as caixas de carga possuem o mesmo símbolo do círculo de magia da Waze, personagem do trailer White, logo indicando que Blake e Adam estavam saqueando um trem pertencente à família de Waze, um detalhe bem interessante que indica algo que voltaria mais tarde na série. Esse trailer também teve diversas cenas descartadas, por vários motivos. Infelizmente elas estavam no site de vídeos Vine, que não está mais no ar faz vários anos. Então tudo que tem sobre isso são o que eu achei dentro da wiki de RWBY. Também na versão de DVD do volume 1, ao final do trailer é possível escutar a risada de um homem, possivelmente de Adam. Em geral, esse trailer diz muito sobre a personagem. E a pergunta fica: o porquê deles estarem saqueando aquele trem? Bom, isso ficará para o vídeo do volume 1. Contudo, esse trailer passa um sentimento bem libertador? É difícil de dizer. Mas muitas perguntas e nenhuma resposta. Ao fim desse trailer, a imagem muda novamente, revelando com melhores detalhes a aparência de Blake. Uma roupa possivelmente furtiva e feita para movimentos ágeis e precisos, fazendo um ótimo paralelo com a Waze considerando o que foi apresentado. Bom, agora que ficamos sem material para analisar esse trailer, que tal irmos para o próximo e último trailer, hein? Vamos lá para o trailer Yellow. O último trailer começa com uma mulher andando em uma moto em alta velocidade, até parar na frente do que parece ser uma balada. E sério, que entrada linda! Ela entra em um clube com muitas pessoas dançando e... um urso DJ? Ao som de uma versão remixada de Red Like Roses. Até que a garota avista um homem conversando com outro homem à distância e se aproxima do mesmo para conversar, com a Yang pedindo uma bebida. E o homem rapidamente olhando para ela e honestamente sendo um adulto responsável. Strawberry sunrise. No ice. Oh, and one of those little umbrellas. Aren't you a little young to be in this club, Blondie? Aren't you a little old to have a name like Junior? E ela logo ameaça o Júnior, o perguntando onde está uma certa mulher. Eu nunca vi tanto medo genuíno na voz de um cara perigoso. I'll let you go. I've never seen her before! I swear! Excuse me? I swear, sir! Looks like we have an audience. This must be kind of embarrassing for you, huh? Awkward. Listen, Blondie, sir! If you want to make it out of this club alive, I suggest you let me go! Now!
You'll pay for that. Oh, Junior, I was just playing with you. Don't be so sensitive. Come on, let's kiss and make up, okay? Huh? Okay. Ok, eu retiro o que eu disse sobre ele ser um adulto responsável. Aproveitem a batalha ao som de remixes das músicas anteriores. Melanie, who is this girl? I don't know, Milsha, but we should teach her a lesson. Eu tive que pausar aqui, pois aconteceu muita coisa muito rápido. Essa é uma das batalhas mais rápidas que eu já vi e que não são ruins por causa disso. Sério, esse Mirror Mirror remixado de fundo é muito bom. E chega essas duas mulheres pro combate e honestamente, que designs bons, caras. Eu de 2 anos atrás facilmente teria utilizado essas fotos como base para um OC em um RPG de mesa aleatório. Inclusive, as árvores do fundo são hologramas, outro detalhe muito legal. E agora, a melhor parte desse trailer, com uma das melhores músicas da série. You're gonna pay for this. Eu só queria dizer que eu... Yang? Is that you? Oh, hey, sis! What are you doing here? It's a long story. Bom, na época isso deve ter sido uma surpresa para muitos. Não é para mim, pois eu já assisti essa série inteira. Mas ok, partindo para o papo sobre a animação. Como sempre, ela é muito boa, e em diversos momentos dá pra ver a Yang atacando com agressividade, mas o mais importante, na defensiva em alguns momentos, mostrando que ela luta de forma estratégica misturada ao seu estilo agressivo. Isso é muito irado, ainda mais adicionando a cena que o cabelo dela praticamente vira fogo. Outra coisa que eu queria dizer é sobre o tema da Yang, o I Burn, que honestamente é uma das melhores músicas da série. E curiosidade engraçada, na versão completa dela tem partes que possuem palavrões, algo que o cantor que fez essas partes da música não sabia que era proibido até ela ser lançada. E isso tem um pouquinho de problema na época. Além disso, essa música também faz referências ao Super Saiyajin, Tocha Humana e o Motoqueiro Fantasma. Esse trailer também é cheio de foreshadowings. Primeiro com o de um homem de cabelo laranja, que eu vou abordar sobre isso no vídeo volume 1, e a frase inicial do trailer que é um foreshadow para algo lá pra frente da série. Volume 4, melhor dizendo. Então ainda vai demorar muito tempo para chegarmos lá. Mas uma pergunta fica, quem é a mulher que a Yang estava procurando? E por que ela recorreu ao Júnior para isso?
Bom, várias dessas respostas irão ser respondidas no próximo vídeo, que será sobre o volume 1. Finalizando essa parte do vídeo, esse trailer inteiro é muito legal. Apesar de ter alguns momentos que a animação parece meio precária, lembrando que os trailers foram animados pessoalmente pelo Mount, e apesar de fazer batalhas muito boas, animações normais não eram seu forte. Dito isso, ainda é incrível o que esse trailer mostra, dando um pouquinho mais de informações sobre uma história, e revelando ao final que Yang é irmã de Ruby. O que deve ter sido uma surpresa na época, como eu disse anteriormente. E claro, no final do trailer vemos a aparência de Yang de forma mais detalhada, mostrando uma roupa mais sugestiva, mas que ao mesmo tempo diz muito sobre a personalidade dela, que até onde tudo indica é de uma pessoa bem livre, energética e principalmente porradeira. Agora vamos para as notas finais. Eu peço que fiquem até o fim do vídeo, por favor. Enfim, após analisarmos os trailers de uma forma meio introdutória, eu acredito que todos temos reconhecido uma coisa em comum. Mesmo a animação não sendo de linha, alguns áudios serem meio ruins e a dublagem não sendo a melhor de todas, tudo isso era incrível para um projeto que era praticamente indie, feito por poucas pessoas e para promover uma websérie na época. RWBY realmente teve uma ótima recepção, com muitas pessoas ficando entusiasmadas para a série que viria a seguir, pois os trailers prometiam muito. Uma websérie americana 3D com fortes inspirações em anime, nossa, o sonho dos adolescentes da época. Para fortalecer, o fato que focava em pancadaria com habilidades especiais. Vou ser honesto, se eu fosse um adolescente naquela época, eu teria me amarrado na série só de olhar para ela. Ah, e claro, se as animações e temáticas não fossem o suficiente, as músicas do Jeff e sua filha simplesmente amassavam no hype. Simplesmente não tinha dúvidas. RWBY seria uma série incrível, e com um potencial enorme para ser explorado, com vários conceitos. Com toda certeza, nada pode dar errado com o futuro da série, né? Bom, piadas à parte, eu não vou mentir falando que RWBY é uma série perfeita. Nenhuma série realmente é perfeita. Tem alguns arcos incríveis e alguns arcos ruins, e muitas pessoas acabam desistindo de assistir séries por não gostarem de tais acontecimentos, e ainda mais por causa que RWBY nunca teve um cenário grande no Brasil como outras séries. Mas contudo, eu quero lhe recomendar uma coisa: dê uma chance para essa série. Tenho certeza que você pode e irá se divertir de uma forma ou outra. Esse é um dos principais motivos de eu estar fazendo esse vídeo. Eu quero trazer um conteúdo que eu e milhares de outros brasileiros gostamos, para você e outros. Apresentar algo que amamos muito no nosso coração, sendo projetos de dublagem não oficial, outros criadores que comentaram sobre a série e até mesmo páginas de notícias e memes. Inclusive, algo que aconteceu durante a produção desse vídeo é que após 2 meses de incerteza do que aconteceria com o RWBY graças a Rooster Teeth ter fechado, foi anunciado que o RWBY agora está sob posse da Viz, uma empresa conhecida por ter trazido obras como Bleach e One Piece para o Brasil, e eu acredito fortemente que não só o RWBY vai voltar com força, mas como poderá ganhar a chance de uma dublagem brasileira. Então, com todos esses acontecimentos recentes incríveis, eu vou pedir apenas uma coisa para você, caro colega. Se sente para escutar uma história sobre caçadoras contra criaturas malignas. Uma história inspirada em diversos contos de fada. Uma história com muitos amores. Uma história com muitas tragédias. Uma história sobre Remnant. A história de Ruby Rose.